Olá, comunidade do investidor, tudo bom com vocês? Vamos para mais uma aula em renda variável. A aula de hoje ela é mais técnica, então eu recomendo que vocês deem uma pausa aqui e peguem papel, caneta e uma calculadora. Porque é importante que conforme a gente vá aqui navegando pelas telas e acompanhando alguns cálculos, que vocês façam esse cálculo em tempo real, para que vocês realmente assimilem esse conhecimento. Só olhar, só por observação, a memorização, a fixação do aprendizado não vai ser a mesma, tá? Então tem aulas que são mais técnicas, mas se a gente quer adquirir autonomia e liberdade para que a gente tome boas decisões, faz parte do aprendizado. Então isso aqui é um pequeno mapa para iniciantes, para que vocês consigam escolher um fundo imobiliário de maneira mais adequada, sem ficar dependendo de análise, principalmente de palpites de outras pessoas. É claro que o universo é muito mais amplo, tem muito mais pontos que podem ser estudados e avaliados, mas se vocês tiverem o domínio destes pontos que nós estamos falando, vocês já vão ter bastante autonomia nas escolhas e decisões de vocês. O ponto de partida, quando falamos em fundo imobiliário, é vocês definirem em que tipo de fundo imobiliário vocês vão investir naquele momento. Então, vocês estão buscando fundos de tijolo ou fundos de papel. Esse é o primeiro passo, para que daí vocês façam o primeiro filtro e passem a avaliar ali alguns fundos daquele tipo escolhido. Passado esse ponto de partida, há um outro requisito muito importante. É importante que vocês analisem o cenário econômico atual, Como é que está a economia, como é que está o momento do país, para que vocês escolham de maneira estratégica tanto o tipo de fundo, quanto principalmente os segmentos que estão com os melhores resultados e com uma projeção futura mais positiva. Se a gente comparar com um período atual, por exemplo, que o mundo vive, que o nosso país está com a pandemia do Covid-19, pense em segmentos, por exemplo, de shopping centers. É o momento de eu investir neste tipo de fundo imobiliário? Alguns setores da economia é óbvio que estão sofrendo muito mais. Então é importante que eu avalie para que eu tenha uma segurança um pouco maior e para que eu busque realmente ativos, investimentos que estão mais alinhados com aquele momento. A economia ela sempre vai influenciar diretamente nos investimentos, então eu não posso fazer uma escolha aleatória sem que eu faça pelo menos uma análise básica desse cenário. Primeiro ponto que vocês precisam levar em consideração ao escolher um fundo de investimento é a taxa de vacância. O que é essa taxa de vacância? Basicamente, quanto desse potencial total do aluguel de imóveis, daquele fundo que vocês estão avaliando, não está sendo utilizado. Trocando em miúdos, eu tenho 10 casas para aluguel, 4 estão alugadas e 6 estão para alugar. Eu estou com 60% de vacância. Então, é o quanto num determinado fundo eu tenho de espaços disponíveis para locação. Se eu não tenho inquilinos, não tenho locatários, isso não está me gerando renda, ao contrário, me gera um custo. Então, esse é um dos dados mais importantes para vocês avaliarem um fundo de investimento, tá? Porque uma taxa de vacância baixa significa que eu tenho mais inquilinos pagando aluguel e isso vai interferir diretamente no recebimento mensal de proventos daquele fundo. Então, por exemplo, se eu tenho um fundo A, ele tem 10 mil metros quadrados de ABL, que nós chamamos, que é a área bruta locável. Ele tem 10 mil metros quadrados ali de espaço para locação. E eu tenho nesse fundo uma sala de 1.000 metros quadrados que no momento não tem inquilino, ela está vazia, que nós chamamos da área vacante. O que isso significa então? Que naquele momento, aquele fundo imobiliário está com uma taxa de vacância de 10%. Eu tenho uma área de 1.000 metros quadrados, num total de 10 mil, que está sem inquilino. Então, essa seria a taxa de vacância. O outro ponto muito importante para vocês avaliarem é a liquidez desse fundo imobiliário. A liquidez, ela diz respeito assim, a
ao quão fácil e quão rápido eu consigo vender as cotas daquele fundo e ficar com o valor em mãos disponível. Então, pelo número, melhor dizendo, das cotas que são negociadas ali diariamente, mensalmente na Bolsa de Valores, eu consigo identificar se esse fundo tem uma liquidez baixa, média ou alta. Então, quanto mais investidores estiverem ali no dia a dia negociando as cotas daquele fundo, mais facilidade eu vou ter na hora que eu precisar ou desejar vender as minhas cotas. Outro ponto para vocês avaliarem. Dividend yield, nós chamamos, a gente vê nos relatórios sempre abreviado aí com o DY. É muito importante observar o histórico de quanto que aquele fundo imobiliário vem distribuindo mensalmente para os seus cotistas. O dividend yield, ele faz o quê? Ele mede a performance do fundo de acordo com os proventos que eles estão pagando ali aos cotistas. É uma relação percentual entre o valor que eu investi, né, o valor investido e o valor que eu recebo na forma desses rendimentos mensais. Como é que eu considero esse cálculo? A gente já vai entender ele um pouquinho melhor. Calma. A gente vai considerar sempre o valor atual da cota, o preço ao qual ela está sendo negociada naquele dia, nunca o valor da cota lá no lançamento daquele fundo. Vamos entender melhor, tá? Então, o dividend yield. Como é que eu faço para calculá-lo? Eu preciso dividir o valor dos dividendos pagos por cada cota naquele período, né, no mês, no ano, pelo valor individual das suas cotas. E aí eu multiplico por 100. E aí eu vou ter o percentual. Então, como é que fica essa fórmula aí, ó? E aí, por isso que eu pedi para vocês pegarem calculadora, porque a gente vai usar um exemplo prático. Eu vou pegar, o que a gente disse ali agora? Eu pego os dividendos pagos por cota, divido pelo valor individual da cota e multiplico por 100. O resultado dessa conta vai ser o dividend yield em percentual. Aqui um exemplo prático. Ó, imagina que um determinado fundo imobiliário ele está pagando 78 centavos por cota mensalmente. E o valor da cota, hoje, se eu quiser comprar, adquirir aquele fundo, ele está em R$ 174,47. O dividend yield desse fundo imobiliário, ele é de 0,45%. Então, o que eu fiz aqui? Exatamente o que a gente viu lá em cima. 78 centavos, que são os dividendos pagos por cota, dividido por 174,47, que é o preço do dia da cota, multiplicado por 100. O resultado dessa conta, vocês fazendo na calculadora, vai dar 0,45%, que é o dividend yield daquele fundo imobiliário, tá? Então, é importante que vocês aprendam a fazer essa conta. O dividend yield e o PVPA são os termos mais técnicos que exigem cálculo mesmo quando a gente faz uma análise. Então, estudem, façam o cálculo, refaçam novamente, peguem outros exemplos de fundos, vão lá no site Status Invest, que eu sempre indico para vocês, ou no relatório daquele fundo, veja qual o preço dele no dia, veja quanto ele pagou de dividend yield e refaçam a conta. Usem exemplos diferentes para fixar esse entendimento. E quando vocês compreenderem bem a questão do dividend yield e do PVPA, vai ficar mais tranquilo. Então, vamos para o próximo item, que também é bastante técnico. Vamos entender, então, essa sopa de letrinhas. E fiquem tranquilos, que eu também vou, logo mais ali à frente, dar um exemplo prático para vocês. Nós temos aqui, o P é o preço da cotação atual na Bolsa. É quanto custa ali para eu comprar ou para eu vender aquela cota. VPA é valor patrimonial por ação. Então, vamos por partes. Esse indicador, o P, VPA, ele é bastante usado também para as empresas negociadas na Bolsa. Então, quando a gente vai avaliar ações, nós também trabalhamos com esse PVPA, tá bom? Ele vai indicar o quão aquele fundo ou aquela ação estão mais caras ou mais baratas naquele momento que está sendo negociado em relação ao valor avaliado do patrimônio físico daquele fundo ou daquela empresa.
Tá bom? Então, o que eu preciso entender? Bom, aquele fundo ou aquela empresa, ela tem um valor patrimonial de X, né, reais. E tem um preço de cota ali. Isso tá caro ou tá barato? Essa é a pergunta que sempre os iniciantes fazem. Ah, mas essa ação tá cara ou tá barata? O fundo tá caro ou tá barato? A gente precisa aprender a fazer a conta, né? A gente não pergunta mais, a gente descobre como se faz o cálculo e vai chegar à conclusão, porque todos essas informações, elas estão disponíveis nos sites, como eu citei para vocês, o Status Invest, nos relatórios que os próprios gestores de fundos publicam. Então, são informações que estão disponíveis para o investidor acessar. A gente precisa ter essa boa vontade, ter essa disciplina de buscar informação, porque ela já está disponível. Vamos entender isso melhor então. Então vamos aprender a gente a fazer o cálculo e saber se está caro ou está barato. Isso também é relativo, mas vamos por partes. Como é que nós fazemos aqui então? Ó, o VPA, ele é igual ao valor do patrimônio avaliado dividido pelo número de cotas que aquele fundo tem emitida ou a empresa. Quando eu tiver o P e quando eu tiver o VPA calculados, aí eu consigo chegar no valor patrimonial. Por quê? O valor patrimonial é igual ao P dividido por VPA. Vamos para um exemplo prático, para a gente começar a desmistificar que essas letras eu sei que embaralham a mente da gente. Então vamos lá. Vamos dar um exemplo aqui. Eu tenho a cota de um fundo que está sendo negociada a R$100, tá? O valor patrimonial, ou seja, todos os imóveis, todos os bens daquele fundo estão avaliados em R$30 milhões. Então vamos lá. Eu tenho um fundo imobiliário com um valor, né, de patrimônio avaliado em R$30 milhões e cada cota daquele fundo hoje estão sendo negociadas a R$100. E esse fundo, ele tem uma quantidade de cotas emitidas, que neste momento são 250 mil cotas. Como é que fica então o VPA? Eu vou pegar, conforme a fórmula lá do slide anterior, eu vou pegar o valor patrimonial avaliado, que são 30 milhões, eu vou dividir pela quantidade de cotas naquele momento, que são 250 mil, que vou chegar naquele cálculo. Então, se eu fizer essa conta, o resultado é R$120 por cada cota. Isso significa o quê? Que o valor da cota naquele exato momento que está sendo negociado em bolsa a R$100, pelo valor patrimonial daquele fundo, ele deveria estar sendo negociado a 120. Então, o que acontece? Se eu comprar neste momento essa cota a R$100, eu estou comprando com desconto, quando eu calculo em relação ao valor patrimonial daquele fundo. Então, ela está o que a gente chama em bolsa de com valor descontado. Então, é uma boa aquisição para aquele momento. Esse é o cálculo que nós fazemos. Agora, para a gente finalizar, para calcular o PVPA, eu tenho o preço dividido pelo valor patrimonial avaliado. Então, vamos lá. Eu tenho, que é o valor patrimonial por ação, né? Eu tenho o preço no dia R$100 e o VPA, que a gente acabou de calcular, 120. Quando eu divido, o PVPA daquele fundo está em 0,83. E aí é só vocês guardarem uma regrinha básica. Quando o PVPA for menor que 1, significa que a cota está subvalorizada em relação à avaliação daquele fundo ou daquela empresa. Se o PVPA é maior do que 1, significa que a cota está supervalorizada em relação a todo o patrimônio daquele fundo ou empresa. Nesse caso aqui do exemplo, o PVPA está em 0,83. Então, o que acontece? A cota está subvalorizada em relação à avaliação, né, a todo o patrimônio envolvido naquele fundo. Então, é uma compra interessante de eu fazer. Agora, nós estamos falando de fundos e fazem parte de renda variável. Então, os preços, o P, ele oscila bastante também. Não tanto quanto ações, mas ele oscila bastante também. Tem volatilidade, embora menor do que as ações. Então, quando eu estou investindo para longo prazo, eu compro por 100,
Eu compro por 140, por 110, por 120, porque eu estou comprando ao longo dos anos. Eu estou sempre fazendo aportes naquele fundo. Então eu vou fazendo um preço médio. Se eu comprei cotas a R$100 e depois eu comprei cotas a 120, eu estou com um preço médio naquele fundo, por exemplo, de R$110. Fazendo uma conta assim muito por cima para vocês entenderem. Então ao longo do tempo isso acaba se dissolvendo. Tá? Então às vezes fala assim, mas tá caro, não vou comprar. Se não mudaram os fundamentos, se eu quero fazer mais aporte naquele fundo, eu posso ou aguardar um momento onde o PVPA dele esteja um pouco menor, ou então eu faço a compra porque os fundamentos são ótimos e porque eu já acompanho e invisto naquele ativo, naquele fundo, e ao longo do tempo isso vai diluindo, porque eu vou comprar ao preço do dia e isso daí vai oscilar também. Tá bom? Então é uma decisão pessoal, mas o importante é que vocês entendam e saibam fazer o cálculo. Esses são os dois itens mais técnicos que a gente aprendeu agora, né? PVPA e o Dividend Yield. No mais, o que eu preciso avaliar também? A localização. Por quê, gente? Os imóveis, quando são bem localizados, eles tendem a ter tanto uma taxa de vacância menor, né? Assim como uma valorização por metro quadrado maior, por conta de procura mesmo, tá? Quando ele também é bem localizado, eu tenho aluguéis mais caros, eu tenho inquilinos de melhor qualidade, então eles são bons pagadores. Então é extremamente importante que eu também verifique a localização dos imóveis que vão compor essa carteira de fundos que eu estou montando. Muitos fundos eles têm vários imóveis espalhados em estados diferentes do Brasil, então é importante também que vocês se atentem à localização. Um outro ponto que eu particularmente considero bem importante é que vocês deem uma avaliada nos inquilinos e nos contratos daquele fundo imobiliário. Então, além da localização, verifiquem quem são os inquilinos desse fundo. Então, se são lajes corporativas, quais as empresas que alugam, se são de logística, por exemplo, de galpões, enfim, quais são os locatários? São empresas grandes, empresas sólidas, de bons segmentos da economia, né, juntando já com aquela análise inicial que eu fiz lá do cenário macroeconômico. Então é importante que eu verifique os inquilinos, tenham uma atenção redobrada com fundos monoinquilinos. O que é isso? Tem um inquilino só. Então eu tenho, por exemplo, um prédio comercial de 20 andares e todo o prédio está alugado para uma única empresa. Se acontecer alguma coisa com aquela empresa, se ela decidir mudar, se ela tiver algum problema de liquidez, de solvência, enfim, o prédio todo, 100%, vai ficar com vacância. Então, um fundo imobiliário de monoinquilino, que é isso que nós chamamos, ele precisa ter uma atenção redobrada. Não é a questão de excluir da carteira. Então, a gente tem que ter esse cuidado também. Fiquei com medo desse bicho, não quero mais ele. Por exemplo, a gente tem fundos do Banco do Brasil. É monoinquilino? Só que é uma empresa estatal, extremamente estruturada, lucrativa, sólida. Então, eu não vou excluir isso, por exemplo, da minha carteira. Então, não é incluir ou excluir de maneira assim superficial. Analisem e tomem daí a melhor decisão para vocês, dentro do que vocês assumem de risco, do que vocês consideram bom e que esteja alinhado com os objetivos. Outro ponto de atenção muito importante, isso consta dos relatórios dos fundos, é vocês verificarem o vencimento dos contratos de aluguel. Se está muito concentrado, então a gente está em 2020, tem contrato vencendo já em 2021? Não, os contratos, os próximos vencimentos são só lá em 2024, 2025. Então é importante que vocês vejam como é que estão distribuídos o vencimento dos aluguéis. Por quê? Toda vez que nós temos, se são de longo prazo, curto prazo, entenderam? Porque toda vez que eu tenho aí um contrato por vencer, existe o risco embutido de renovação ou cancelamento. Então, é muito importante também que vocês deem uma olhada com carinho nesse ponto. Um outro item, diversificação. Quanto mais imóveis um determinado fundo tem, mais diversificado ele é considerado, tá? E aí, quanto maior a diversificação,
menor também o risco de inadimplência, tá? Ele vai reduzindo. Então, são muitos segmentos, tá? A gente tem aqui vários exemplos, olha, shoppings, lajes corporativas, conjuntos comerciais, industriais, galpões de logística, hotéis, hospitais, e aí vem a questão dos papéis. Lembra que a gente viu lá que tem os fundos de tijolos e os fundos de papéis, e tem os híbridos que investem parte em tijolo e parte em papel, que aí nós entramos em LCIs, CRIs, LH, cotas de FIIs e uma série de outros papéis. Então, a gente tem como investidor também uma oportunidade de, através da aquisição de cotas de fundos imobiliários, de assim, acessar, né, de ter acesso a uma grande gama de empreendimentos nas mais diversas localidades. E isso ajuda também a equilibrar aqueles fatores mais regionais. E todas essas informações vocês encontram no relatório gerencial do FII ou em sites como o Status Invest e outros similares, tá bom? Então vocês conseguem observar quais os imóveis que compõem aquele fundo, qual é a localização dele, em quais títulos ele investe, quais empresas são inquilinas, são todas informações públicas que vocês conseguem através dos relatórios. O outro item é a performance e rentabilidade. Tudo que aconteceu no passado não é garantia de que aconteça no futuro, tenha sido positivo ou negativo. Mas é claro que, por ser um investimento de renda variável, os fundos imobiliários, embora, como eu já disse, com menor volatilidade, têm risco muito maior do que investimento de renda fixa. Então, quanto maior a exposição ao risco, maior é a expectativa do investidor em relação ao retorno também que ele vai ter. Então, é muito importante que vocês avaliem no fundo que vocês estão, né, buscando, analisando aí para investir, se a performance dele nos últimos anos tem sido melhor ou pior do que os investimentos que são considerados mais seguros porque são renda fixa. É a mesma prerrogativa que eu passo para vocês quando vocês vão analisar fundos de investimentos. Então, puxa lá a performance de 24, 36 meses, não é para olhar 3, 6 meses, isso não nos diz muita coisa. Então, quando eu busco lá 24, 36 meses, eu preciso ver como é que ele performou e comparar com os outros benchmarks que sejam relacionados àquilo, tá? Na maioria dos relatórios que os fundos imobiliários divulgam, a gente já tem essa análise de rentabilidade, tá? Ela já está lá disponível através de gráfico, então não é complicado de se localizar. E é importante a dica aqui que vocês comparem a rentabilidade daquele fundo, quando vocês colocarem lá um período de 24, 36 meses, que vocês comparem a rentabilidade com o CDI, com o IFIX, que é o fundo que mede ali os fundos imobiliários no mesmo período, né, 24 ou 36 meses, para que vocês comparem a performance do fundo imobiliário com esses benchmarks que a gente citou aqui. E aí vocês conseguem avaliar de uma maneira muito tranquila, muito segura, como é que está aquele fundo imobiliário. Por último aqui, literalmente é uma colinha esperta, uma colinha prática. Por quê? Preciso aprender a fazer o cálculo e depois entender se aquele resultado é bom ou ruim. Então vamos lá, ó, o PVP, que é o preço dividido pelo valor patrimonial, quanto menor ele for, melhor. Liquidez, quando eu olho lá o número de negócios diários ou no mês daquele fundo, quanto maior, significa que mais liquidez ele tem, é melhor. Quando a gente olha os relatórios dos fundos imobiliários, a gente tem lá o item de vacância financeira e de vacância física. Vacância a gente tem sempre que lembrar, são espaços vazios sem inquilino. Então, quanto menor for este número dado, melhor para o resultado daquele fundo. Nós temos aqui o cap rate, que é o fluxo de renda anual dividido pelo valor do imóvel. Eu nem entrei muito em detalhes, mas aqui na colinha eu coloquei porque é uma conta tranquila de fazer, é só buscar os dados lá no relatório. Eu pego o fluxo de renda anual e divido pelo valor do imóvel. Quanto menor for este número, esse resultado, também é melhor para o resultado, né, daquele fundo. O dividend yield, que a gente já viu em detalhes, que são os proventos pagos, eu pego lá quanto ele pagou em proventos nos últimos 12 meses, divido pelo preço da cota, quanto maior for esse resultado, melhor, significa que ele é um maior pagador de dividendos.
E valor por metro quadrado dividido por aluguel, também é um cálculo, uma continha rápida e interessante de ser feita. Eu pego lá também nos relatórios esses dados, quanto é o valor do metro quadrado daquele fundo, divido pelo aluguel, quanto menor esse índice, melhor também a consolidação daquele fundo. Gente, é isso. É uma aula mais técnica, mas extremamente importante e que está aí para ser sempre revisitada. Vou fazer investimentos em FIIs. Rever a aula, anote os principais pontos, pega a colinha calculadora, porque a partir de agora vocês têm essa condição de fazer análise. Brinca um pouco, gente, façam exercícios. Escolham aleatoriamente aí 10 fundos de investimento como lição de casa, como homework. Peguem lá 10 fundos de investimentos e façam a análise. Peguem esses principais pontos, anotem, façam uma tabelinha lá, fundo 1, 2, 3, 4, 5 até o 10, anotem esses itens e façam uma tabelinha de análise para que vocês treinem e coloquem esse conhecimento em prática. Por hoje é só. Mais uma vez eu agradeço de todo o coração a companhia de vocês em mais uma aula aqui na Comunidade do Investidor. É sempre bom ter você aqui comigo. Um grande abraço, um beijo no coração e até a próxima aula.